Salve, Foliões, sejam bem-vindos ao nosso segundo vídeo de análises do dia 31. Não vou falar mais segundo ensaio técnico, do dia 31 dos ensaios técnicos do Grupo Especial do Rio de Janeiro para o Carnaval de 2026. Exatamente, 4 escolas passaram ali por esse segundo dia na primeira semana dos ensaios técnicos, que foram a Vila Isabel, Salgueiro, Paraíso do Tuiuti e finalizando a noite com a Portela. Dia muito potente em comparação ao primeiro dia. Tivemos algumas mudanças para melhor, graças a Deus, principalmente a questão do horário, mas meio que esqueceram de avisar essa mudança para a Supervia e para o metrô, mas isso é uma outra coisa. E as escolas fizeram mais um dia muito bom dos ensaios, que para mim foi um nível um pouco maior, principalmente por conta da questão de horário. O horário foi seguido, a gente começou os ensaios tendo os ensaios mirins, que foram muito bem alocados. Tinha um público bem interessante, inclusive, para poder ver as nossas crianças lá desfilando. Foram 3 escolas mirins que desfilaram, que nós registramos no nosso outro canal, que está na descrição do vídeo. E logo depois, com um intervalo muito rápido, né, entre as escolas mirins e as escolas adultas, nós tivemos a Vila Isabel iniciando. Mas um destaque aqui que a gente tem que fazer, obviamente, é para a organização do som, que deu uma melhorada se comparado ao primeiro dia, mas que ainda deixou a desejar em alguns pontos. Exatamente, a gente já falou na nossa opinião do primeiro dia, inclusive já saiu o vídeo aqui no canal, você já pode estar indo lá ver, sobre alguns picos de volumes que tiveram e que também, por exemplo, tinha microfone na cuíca, mas a cuíca foi um dos instrumentos que eu menos escutei, então não sei se foi uma questão ali de medir bem o volume. Tá, gente, mas realmente a organização desse segundo dia foi um pouco melhor e vamos ver nesse terceiro dia se não vai haver uma melhora ainda mais. Se haver uma melhora ainda mais nesse terceiro dia, a gente já consegue ter uma boa visão de como vai ser a segunda semana, né, que virá semana que vem, sexta, sábado e domingo novamente, e para até chegar no dia oficial e que sejam cumpridas todas aquelas promessas de que nós teríamos sons diferentes na avenida e uma organização aprimorada. A gente tem que destacar aqui principalmente a questão do som. Esse som está sendo um problema principalmente no nosso setor. Lembrando que todas as nossas opiniões aqui são as nossas opiniões de pessoas que estavam sentadas e consumindo o produto carnaval, né? Aquilo lá que está acontecendo, do setor 7. Em cima, bem em cima da cabine de jurados. E caso você queira ver a nossa visão, você pode estar entrando no nosso canal, que tem todas as nossas gravações aqui, exatamente do que a gente estava vendo, do ângulo que nós estávamos vendo. Sobre o som, a gente estava falando sobre isso ainda. O som ele melhorou, mas realmente esse problema que já acontece desde o primeiro dia da Série Ouro, lá atrás, de certos naipes da bateria não aparecerem para o público, aconteceu. E um outro ponto também é que, infelizmente, o Igor Sorriso, intérprete do Salgueiro, e o intérprete da Portela, Zé Paulo Sierra, eles sofreram com o som. Eu notei muitas oscilações no timbre vocal deles, mas não foram eles lá. Porque isso aconteceu o cortejo praticamente inteiro, principalmente com o Igor Sorriso. O som que chegava para a gente parecia que o Igor Sorriso estava falando com a mão assim o tempo inteiro. Ele tava cantando de mestra. Tava muito estranho. Em alguns momentos melhorava, em alguns momentos ficava muito ruim. Isso me incomodou bastante. Incomodou, inclusive, a experiência de cantar junto com o intérprete. Então muitas pessoas acabaram tacando pedra nos dois, mas eu acho que eles não foram culpados. Eles não foram os culpados, né? O som não estava ajustado pro timbre vocal deles, que é um timbre diferente, por exemplo, do Pichulé e do Tinga, que estavam também ali no dia. Então eu coloco isso bem explícito aqui. Ai, Senna, tá falando besteira. Então você pode entrar no nosso vídeo e ouvir o áudio lá, que a gente captou com a melhor qualidade possível. Isso aí. Então, passando além dessas questões, eu não quero entrar aqui nos mini desfiles do Mirim. A única coisa que eu quero falar aqui é que se você vê uma criança do teu lado, você cante com ela, você bata palma com ela, porque tinha muita gente que passava as crianças por lá e a pessoa nem ligava. O desgramento continuava sentado em sua cadeira só olhando. Então isso é algo meio chato de se ver. Porque a criança que está lá é muito importante. Esses são os nossos futuros sambistas que vão estar passando pela Sapucaí. Tá vendo? Fazendo um show
pra gente, porque todo mundo que passa em uma escola de samba também auxilia para fazer um show pra gente que está na arquibancada vendo o desfile, tá bom? E se você vê marmanjo xingando criança, pode, ó, dar um trato, porque os caras não têm noção, tá? Muito turista aí de fora do Rio de Janeiro, aí vim pra cá pra ver essa merda. Aí tem um monte de criança passando. Ah, pelo amor de Deus. Tava do nosso lado, mandou uma dessa, eu quase voei em cima do pescoço dele. Tem gente que não tem educação. Então, gente que não tem educação tem que ficar em casa. Não sabe respeitar a arte de outro estado, tem que ficar em casa. O mínimo que você pode fazer quando você pisa num lugar novo é aprender o mínimo para respeitar certa cultura. Infelizmente, isso não aconteceu ontem. Foram vários comentários feios sobre os desfiles infantis. Tá? Então fica aqui esse meu repúdio. Se você ouvir isso, pode repreender. Repreenda, você como sambista, como pessoa que gosta de carnaval, porque tem pessoa que é sem noção. Isso no Brasil inteiro. Tá? Mas na Sapucaí parece que tem um imã que atrai uma galera ali de vez em quando que é complicado. Então, no mais, parabéns para as crianças e vamos continuar a cobertura com elas aqui. Passando então para a primeira escola que se apresentou, que foi a Vila Isabel. Cara, eu tenho algo muito sério aqui para falar. Porque a Vila Isabel, ela tem um samba potente. Com certeza tem um samba potente. Todo mundo sabe que a Vila Isabel tem um samba potente. Já é de saber de todo mundo. Só que eu pensei que a Sapucaí vibraria mais. Tá? Vibrou? Sim, vibrou. Aguentou por um tempo o samba? Aguentou por um tempo. Mas eu contei ali em torno de uns 10 minutos, vamos dizer assim, a Sapucaí ainda cantando. Só que também tem que ser sincero uma coisa aqui pra vocês. O nosso setor, que era o setor 7, era portelense. Inclusive também o setor 6, que era a nossa frente, era portelense. O setor 5, Portela. Do nosso lado, 4, seria assim, né? Portela também. Então uma grande parte era portelense, mas a gente conseguia ver sim algumas pessoas também que era Vila Isabel, tá, que torcia. Mas eu acho que as pessoas cantariam mais e não foi muito isso. Olhavam um para outro e o samba ele resistiu até tal ponto, mas aí logo depois ele deu uma murchada, sabe? Algumas pessoas cantavam ainda, mas ele murchou um pouquinho. E ainda eu quero ver. Foi culpa do carro de som? Não tem a menor dúvida que não foi, tá? Porque o Tinga é um intérprete altamente potente. Se você já foi no ensaio de rua, já viu o cara, você sabe o quanto que ele é bom, tá? E o carro de som também que ele tem é de capacidade, tá? Mas a Vila Isabel, ela trouxe um belo desfile. Ela, cara, esse dia, todas as escolas, assim, vieram de altíssima, assim, vieram de alta qualidade e vieram também muito grande, muito grande. Então eu acho que graças a isso também a comunidade ela soube cantar bastante. O casal da Vila Isabel aqui que pôde fazer uma apresentação muito bela, uma apresentação que eu tô gostando bastante de se ver por conta dessa cabine de jurados, que é essa apresentação onde ficam trocando e vai pra cá e vai pra lá e roda daqui, roda dali. Então eu acho que isso é bem interessante de se ver e eu tô gostando bastante. Um destaque que eu dou pra Vila Isabel é que o setor da Vila, o setor 3, era muito longe do nosso. E uma outra coisa que eu achei interessante, mas eu achei um pouco triste, é que muitas pessoas no nosso setor, por ser um setor maioramente, né, muita gente da Portela, alguns portelenses, eles meio que cantavam o samba pra dentro. Isso era engraçado. Não tinha aquela euforia de cantar o samba da Vila. E a gente tava lá, a gente gravando, mas a gente tava cantando, pulando, como a gente sempre fica. E muitos olhares meio assim, tipo... Sabe? É uma coisa diferente. Não acho legal esse tipo de coisa, porque eu vejo o carnaval de uma forma diferente, mas eu entendo também esses olhares. Você não vai bater palma pra outra escola se você torce pra uma. Ela diz que é Portela, mas assim, eu particularmente não sou assim. Eu gosto muito de samba, eu canto pra todas as escolas. Mas isso é um ponto interessante. Vamos destacar também que a nossa opinião, dada do visão que nós estávamos, do setor 7, tem gravação disso também. E a gente tem que entender também, pessoal, a gente sempre fala isso em todo vídeo, que arquibancada não vale ponto. Então, o que a arquibancada faz ou deixa de fazer, nós só falamos para você que está aí do outro lado da telinha poder ter uma noção de como a gente passou a nossa vida, né? Como foi o nosso cortejo. Sim. Mas a comunidade da Vila fez uma coisa muito parecida com o que a comunidade da Mangueira fez no primeiro dia. Cantou tão alto, mas tão alto, a comunidade, eu digo assim, a escola,
que independentemente se a arquibancada respondesse o canto ou não, tava bom. Não foi um silêncio completo. Ninguém cantou. Não, muita gente cantou. Muita gente cantou. E a escola inteira cantou junto. Sim. A harmonia e a evolução da Vila Isabel, pra mim, foram de altíssimo nível. Foi uma das harmonias mais legais que eu vi passar, porque você via a reta certinha ali da escola e tal, a evolução das alas coreografadas, inclusive alas coreografadas com um altíssimo nível de coreografia. Eu, particularmente, não achei tão interessante assim a questão da comissão. Porque a comissão da Vila, ela não parou de frente pra gente. Então eu fiquei com aquela caixa enorme de som na minha frente. Foi uma experiência meio triste, porque eu queria ter visto mais da comissão e eu acabei meio que não vendo. Então, mas isso, assim, e eu fico na dúvida também se essas comissões, né, de frente dos ensaios vão ser as comissões oficiais. Tem muito burburinho rolando aí nos bastidores, tem escola fazendo comissão A, B e C, e no final a comissão C que vai ser a comissão certa. Então tá rolando uma certa, né, um uau. Mas assim, a coreografia em si eu achei uma boa sincronia, mas gosto pessoal, realmente eu não gostei. Não gostei pra mim, pessoalmente. Não é que tava... Vocês entenderam? Não preciso ficar me explicando, eu acho, do meu gosto pessoal, né, gente? A comissão é a mesma comissão que, inclusive, eu vi no último ensaio de rua que a Vila Isabel ela teve lá. Não sei agora, não me recordo se era o último ensaio de rua. Mas, em si, a comissão é uma comissão que eu até que gosto. Eu acho interessante você ter ali, ou você tem aparecendo Xangô, você tem o Oxum, e você também tem o Heitor. E aí, bem no final, você tem ali como se o Heitor, ele é abençoado por Xangô e Oxum, sabe? Algo bem assim. Só que essa parte ficou uma caixa na nossa frente. Então não deu pra ver e você também provavelmente não vai conseguir ver. A pior desgraça de todos os tempos, o maior inimigo. Essas caixas. O maior inimigo do sambista carioca é a merda da caixa de patrocínio do Sambódromo. Que fica bem na frente. Gente, vocês estão vendo nos vídeos de todo mundo, não tem como aquela merda daquela caixa continuar daquela forma. Sim. É o 3º ano seguido que aquela caixa tá lá. E deve ficar muito mais tempo que a gente não lembra. Mas, cara, é absurdo como aquela caixa impacta no consumo do produto. Eu acho que o que eu tô falando aqui não é nem questão de não ter patrocínio. Porque tudo bem, a gente entende a questão de dinheiro, economia, tudo bem, blá, 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 blá. Mas essa caixa atrapalha, infelizmente atrapalha. Então, aliás, a organização dessa Sapucaí precisa ver alguma outra forma de conseguir colocar lá o seu patrocínio, que seja, mas que essa caixa pelo menos, ou pelo menos nos setores de jurados, assim, não tenha. A gente sabe que no desfile oficial não tem a caixa, sabe? Gente, mas isso é absurdo. Acaba, mina a nossa experiência como consumidor. Como visualizador. Ensaio técnico, por 2 semanas não vamos conseguir ter toda a noção das coisas, entendeu? Mas em si, continuando então passando, casal, já falamos, o nosso prestígio aqui também é o Mestre Macaco Branco, todo mundo conhece, o Mestre Macaco Branco faz um belíssimo trabalho com a Swingueira de Noel e fez novamente um belíssimo trabalho, ótimas paradinhas, boa apresentação ali com os jurados, então... Eu acho que a Vila Isabel, ela conseguiu dar bastante do seu gás e eu quero ver agora como é que vai ser em seu segundo dia. Estou sentindo falta mais de luzes. Eu também fiquei sentindo. Mas provavelmente vão usar na segunda semana mais. Uma coisa que eu fiquei embasbacado foi com o tamanho da bateria da Vila. E a sincronia da bateria da Vila. Eu tô vendo nesse carnaval que a gente tem umas escolas com baterias... Temos escolas com baterias de altíssimo nível. E esse intercâmbio entre as escolas, o Mestre Macaco Branco vai em Mangueira e faz tal coisa. O Taranta vai... Isso é muito da hora, porque você vê algumas práticas de uma escola sendo usadas em outras e tal. E isso deixa o carnaval cada vez mais rico para quem tá assistindo. Eu falei muito bem da bateria da Mocidade no vídeo passado e eu vou colocar esse título aqui pra bateria da Vila também. É uma experiência muito boa você parar e você assistir a bateria da Vila. E a gente que tem acompanhado esse
esse carro de som comandado pelo Tinga e todo o pessoal que tá lá, e a bateria do Mestre Macaco Branco, desde o primeiro ensaio de rua, né? Você vê o resultado chegando, amadurecendo, é muito legal e é muito gratificante para todo mundo. A comunidade da vila abraçou o samba, nós abraçamos o samba, nós, povo do samba, que não somos só de uma comunidade, abraçamos o samba. Nós estivemos presentes na Pedra do Sal também. Então a gente sabe que esse samba é um samba potente, é um samba que marca uma geração, marca um tempo. Tem gente que diz que esse é o melhor samba da década, de 2011 para frente. Então é muito interessante ver isso. E eu fiquei muito feliz com o ensaio que a Vila fez. Sim. E o dia foi de altíssimo nível. Então, se a gente colocar alguma outra escola acima da Vila, não vai ser tipo Vila e alguma outra escola. Vai ser assim. Eu acho que esse segundo dia foi todas as escolas, foi bem assim. Foi muito interessante, foi muito interessante. A gente pode partir, inclusive, pro Salgueiro, que foi uma surpresa linda na noite. O cortejo para Rosa Magalhães colou, calando a boca de todo mundo do Twitter. O cortejo numa corte mesmo, porque aquilo lá tava chique. Olha, tava lindo, do jeito que a Rosa gostaria. A comissão de frente foi uma homenagem, se eu não me engano, pro enredo Brasileia da Rosa Magalhães do ano de 79. Então a gente já tem muitas pessoas que não entenderam a referência criticando. Gente, foi uma homenagem. Calma, Twitter. Mas ainda assim, aquela roupagem, com aquela maquiagem, a com sincronia, aquela peruca. Irmão, aquilo tava lindo, entendeu? Eu não entendi. Tudo bem, não era pra entender. Aquilo lá era uma homenagem. Vamos. O Paulo Pina, inclusive, tem alguns outros portais que entrevistaram já ele. Paulo Pina é uma pessoa que sabe das comissões que a Rosa fez. E eu acho que ele vai, não sei se ele vai tentar reunir umas comissões em uma só, sabe? Eu acho que ele vai tentar alguma coisa do tipo. Eu tô curioso. Eu também estou bem curioso. Mas foi uma comissão... Não foi uma comissão que eu vou dizer também que me chamou assim muita atenção, mas foi uma comunicação, mas foi uma comissão bonita. Foi uma comissão com uma roupagem linda, uma peruca, maquiagem, tudo lindo e uma boa sincronia. Usaram tão bem as luzes. Eu fiquei tão feliz que usaram tão bem as luzes. Obrigado, Salgueiro. Obrigado. Gente, vocês não estavam entendendo. No vídeo não vai ficar tão bom porque as luzes ficam meio velha, meio feia. Mas quando eu falava rosa, a Sapucaí inteira ficava rosa e branco. Pô, que sincronia, que trabalho de luz. Mestre de luz do Salgueiro. Um beijo pra você, meu filho ou minha filha. Enfim, tá de parabéns, entendeu? Na hora que faz aquele violino, a Sapucaí inteira apaga e depois sobe de novo. Vamos falar então do efeito fibralizador. Posso desenvolver aqui com o nosso público? Vou falar. O que acontece, meus amigos, minhas amigas, meus colegas? Existe um fator que a gente tem visto muito nas escolas de samba, que é o famoso efeito desfibrilisador. Sabe quando tem uma pessoa tendo parada cardíaca e vem o médico com aquele bagulho de dar o choque pra pessoa voltar ao normal, aí o coração volta a bater normal? Tem muita escola utilizando isso. No mundo do audiovisual, a gente já conversou sobre isso aqui, ó. A gente já conversou que é o famoso estalo. É aprender a atenção da pessoa. A pessoa tá lá, volta pra cá. Pode ser um corte de câmera, pode ser uma coisa explodindo, pode ser um efeito de boom, pode ser um áudio, qualquer coisa. Tem sido muito utilizado, inclusive, em vídeo do TikTok. E as escolas de samba estão conseguindo usar isso. O violino do Salgueiro não aparece no MP3, mas aparece na Sapucaí, aparece nos ensaios. Por quê? Porque quando o samba começou a dar aquela morada, o pessoal tá... vem um boom, mestra, aí vem aquela coisa com luz, com explosão, com não sei o quê. Isso é o efeito desfibrilisador. É o efeito de que, ei, acorda, você está assistindo o Salgueiro. Você tem que cantar. E a bateria do Salgueiro, a Furiosa colocou isso na mão. O Salgueiro conseguiu unir um violino de altíssima qualidade, que por mais que o som esteja baixo, como estava, deixou o violino lá para baixo, não gostei disso, vamos melhorar esse som, pelo amor de Deus. Mesmo assim, o efeito conseguiu fazer. Você via nas paradas do Salgueiro, porque não era só uma paradinha, era um paradão. Era um paradão. Era um paradão que tinha o efeito visual da luz, tinha o efeito auditivo do surdo mandando pra baixo e do violino entrando, e você tinha a Sapucaí inteira, ou com fogos, ou aquele bagulho que explode, que eu esqueci o nome agora, confete. Então você tinha o estímulo vindo de todos os lados, não tinha como você ficar parado.
Não tinha como. Aí você pega um samba que muita gente falou que era amoroso, era chato, colocou um monte de defeito e põe o samba lá pra cima. É claro que vai colocar um samba lá pra cima. Porque você tem esse efeito lindo, que eu particularmente acho muito interessante, devido ao que nós temos visto nos últimos tempos na Sapucaí. Sim. Então não só o Salgueiro usou, mas ele usou muito bem. É aquele negócio, na minha opinião também, o que provavelmente o Salgueiro sabe. Gente, a gente tem que ser sincero. A gente sabe quando um samba, ele que foi campeão, ele foi campeão mediante aos outros, mas ele ainda assim não é aquele top da safra. O Salgueiro, na minha opinião, não é aquele top da safra. Mas, mesmo assim, o Salgueiro conseguiu reverter muito disso. Porque se você for ver desde o início lá da quadra, de quando venceu, pô, não é o mesmo samba. São sambas diferentes, cara. Desde da colocação da bateria, desde o violino, é um samba, assim, diferente, sabe? E um samba que o intérprete, a bateria, o violino conseguiu reverter muito a situação desse samba. Não tenho o que falar. Um salve aqui pro meu mano Igor Sorriso. Tá? Que o povo taca o Igor Sorriso muitas das vezes no nível abaixo e eu acho isso escroto pra caramba. Tem gente que não tem noção. Tô fechadão com meu amigo Igor Sorriso aqui, o samba caiu na voz dele como se fosse uma coroa, assim, toma, meu filho, vai que é seu. O samba tá perfeito. Nós moramos no Rio. E quando a gente pisa na Rua do Ouvidor, já vem a voz do Igor Sorriso, ele com aquela máscara daqui do vídeo, cara, é uma experiência incrível. A gente passa em frente ao ouvidor, tem sempre uma fotinha no nosso Instagram lá pra poder resenhar, porque é muito bom. É um enredo, é um enredo que é vivo, né? Ele fala de algumas coisas que você vê no seu dia a dia e isso é muito da hora. E a interpretação do Igor e do carro de som, obviamente, mas do Igor em específico, é de altíssimo nível. E muita gente coloca isso pra baixo, a voz, o Mickey tá cantando, que bom que a gente tem um Mickey desse no carnaval. Entendeu? E eu acho muito paia jogar o trabalho das pessoas pra baixo dessa forma, como a internet faz. E ontem, no segundo dia, o Igor calou a boca de todo mundo ali. Mesmo com um som altamente prejudicado. Porque a voz dele não é daquela forma, gente. A gente conhece o Igor, a gente acompanha o Salgueiro por fora do ensaio técnico. A gente, viveu muito tempo na quadra do Salgueiro também, né? Cara, mas realmente, o Salgueiro, inclusive, ele fez um desfile que eu acho que eu consigo mentalizar um pouco de como vai ser. Eu consigo ver muito as cores vibrantes, muito aqueles vermelhos vibrantes, como se fosse um xadrez mesmo. Isso por conta das musas, dos musos que vieram lá, Carlinhos Salgueiro e todas as outras musas que estavam lá com umas fantasias belíssimas, entendeu? Cara, foi muito bonito mesmo de se ver o Salgueiro. Mas eu tô curioso pra ver como é que vai ser no segundo dia e altamente curioso como é que vai ser, provavelmente até você também, no dia oficial. Parabéns para toda a comunidade de Salgueiro, toda a gestão bastante. que conseguiu fazer isso. O carnavalesco também que fez o tripé, modificou o tripé que já existia. Gente, foi uma experiência muito gratificante ver o Salgueiro. Foi arrepiante quando aquele violino entrou a primeira vez em Sapucaí. E foi arrepiante ainda mais quando a escola inteira começou a jogar coisa pra cima, todo mundo a cantar, a pleno pulmão. A Sapucaí inteira cantou aquele samba, gente. A Sapucaí cantou um samba que era tido como um samba mais moroso da safra. E isso prova que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. O Twitter, o torcedor de sofá, ele fala, entendeu? O torcedor de pé no chão da Sapucaí vive, se arrepia, se emociona. Eu chorei durante o desfile do Salgueiro. Me emocionei real, porque eu fico imaginando como seria Rosa Magalhães vendo aquilo. Eu me coloco nessa posição. Eu fico imaginando ela lá num camarote vendo essa homenagem, como ela ficaria. Então foi um desfile emocionante. A escola conseguiu cumprir com o que colocou na sua sinopse. Emocionar. Não é um desfile homenageando, contando a história de Rosa Magalhães. É um desfile que vai fazer isso, emocionar. E conseguiu.
E outra coisa, até antes de falar, antes de passar para o Tuiuti, o Salgueiro, ele sabe muito bem prender atenção, como você já acabou de falar, mas uma outra coisa que eu notei foi quando a escola, isso é muito bom, porque ela entende que é realmente difícil a arquibancada se manter viva durante todo aquele tempo de apresentação dela. E o Salgueiro, o que ele fez no momento que ele abaixou todo o volume, abaixou muita coisa lá, muita coisa. E aí, de uma hora para outra, ele pum, e aí volta todo a cantar, e aí a arquibancada volta a cantar também, tudo revive. Então realmente o Salgueiro, ele sabe fazer medidas de levantar o público cada vez mais vezes, né? Então, Salgueiro, parabéns. Passando então pro Tuiuti, que Tuiuti, meu irmão, arrasou demais. É muita habilidade, meu povo, que eu usei muita habilidade. Então, olha só, o que acontece? Ensaio de rua do Tuiuti, o Pichulé ele já fazia de costume, só ele cantando, né? Que era como se estivesse ensinando ali o público. E eu até então também não entendia muito. E tinha pessoas que falavam mal disso. Falavam, já vai ele fazer o negócio, né? Tinha pessoas que falavam mal. Mas eu também não entendia muito. Eu não sabia que ele ia fazer isso nessa época aí. E fez. E deu super certo. Tinha gente que não sabia cantar aquela parte do Iboru, Iboiá, Iboxexé. E ele ensinou lá a galera da Sapucaí. E nisso que ele fez essa parte do canto, cara, aquilo empolgou muito, ficou muito bom. Então é muito bonito porque ver aquela galera batendo palma pro Tuiuti, cantando com o Tuiuti, porque muita gente falou muito mal do Tuiuti. E o Tuiuti é uma escola que, se eu não me engano, a gente não perdeu um ensaio de rua. Se perdeu um, foi tipo 1 ou 2 ensaios de rua em todo o seu tempo de trajetória até o carnaval. Sabe, a gente tá lá presente com o Tuiuti direto, e a gente vê muita gente falando mal do Tuiuti, muita gente falando mal do samba. A escola sabe disso. E a escola deu um show ontem. A escola deu muito show. Já começou com aquela comissão que eu não vou nem dizer roupagem dos coreógrafos, mas eu vou dizer maquiagem, né? Aquilo que eles estavam usando foi muito bonito também de se ver. Eles trouxeram aquele tripé que, inclusive, trouxeram também no mini desfile. Aquele cara que tá interpretando lá um Exu está muito bom. O que sobe lá em cima, ele faz muito bem o papel. A criança que sobe abrindo a bandeira e tudo mais. Não sei ainda como é que vai ser essa comissão. Eu realmente não consigo nem imaginar. Mas acho que vai vir algo muito bonito pra gente aí. A minha única questão da comissão foi que, infelizmente, a comissão ficou metade no meio do jurado e metade atrás da merda da caixa de patrocínio. Não vi metade da comissão. Me perdoa. Vini, você é incrível, mas eu não vi a sua apresentação porque meio que eu tava atrás da caixa de patrocínio. Mas, gente, Tuiuti, eu fico sem palavras, porque eu me emocionei diversas partes do desfile, tá? A gente tá falando de uma escola aqui, que é uma escola que precisa ser mais ter mais atenção. O povo tacou pedra, pau, carro, tudo em cima do Tuiuti quando o Tuiuti escolheu o samba. Ah, mas esse samba vai ser rebaixado. Já deram como rebaixada. Nós, Niterói, você já sabe que você vai ficar. Foi assim, foi esse o tom que a comunidade do carnaval recebeu o som do Tuiuti. Tanto que nós temos um vídeo aqui de mais ou menos uns 6 meses atrás, onde a gente falou, eu cantei essa pedra olhando no olho de vocês. Iboru, Iboiá e Iboxexé vai colar. Vai dar certo. Me chamaram de louco, me chamaram de alucinado. Você tá sendo pago. O Renato Thor comprou o canal. Foi isso que a gente ouvia nessa época. Agora tá geral cantando. Porque a gente conhece, cara. Pichulé, você é incrível. Vamos abraçar o Pichulé. Pichulé, estamos abraçando você nesse momento, tá? Você é incrível. Nós vivemos todos os momentos do Pichulé nesse carnaval. O ensaio de rua do Tuiuti ia, mas não tava lotado como tá agora. E isso é muito bom. É bom ver o público do carnaval enchendo a rua de São Cristóvão. Às vezes sem luz, às vezes sem luz. Prefeitura, vamos dar uma moral pros caras. Pelo amor de Deus. Mas tava lá. A gente tava lá, embaixo de chuva. Como já foi umas 3, 4 vezes lá pro Tuiuti também. E é bom ver essa evolução. Eu me sinto parte, assim, mesmo sendo uma imprensa e tal, ter que ter aquela coisa, eu peguei um apreço pelo Tuiuti tão forte que eu me sinto parte da comunidade do Tuiuti. Poder contar essas histórias, mostrar do primeiro casal ao terceiro casal que fizeram brilhantemente esse desfile, é mágico. As passistas, assim, vendo aquela galera toda cantando samba, o Pichulé se emocionando. Cara, não tem outra coisa pra dizer.
sabe? Foi uma experiência mágica. Maiara Lima se emocionando, fazendo aquela ação, né? Simulando Apresentação, né? uma apresentação, né? Em frente ao módulo de jurado. Cara, foi apoteótico, foi catártico o que aconteceu. Não, e além disso, a bateria. A bateria Super Som, pra mim, se eu não me engano, foi a melhor da noite. Eu tô bem em dúvida entre ela e Portela. Eu também. Mas a bateria do Tuiuti, cara, foi demais, foi mágico. E se você não viu aquilo, se você não gostou daquilo, é porque você não viu. Porque não tem outra. A bateria do Tuiuti, ela conseguiu fazer uma boa paradinha. A bateria Boa nada, uma perfeita, impecável paradinha. Faz uma paradinha, começa lá os atabaques e tudo mais, e começa a Maiara, meu irmão, arrasa. Aquela garota dá um show demais, entendeu? E você vê lá o mestre Marcão, porque o que acontece? A gente também esteve presente no ensaio de rua do Tuiuti, aonde o mestre Marcão, ele ensinou lá no dia. E pra gente que viu aquilo acontecer, porque se você não tava lá, quando isso foi informado, inclusive esse aqui, o mestre Marcão, ele fez o ensinamento lá na rua. Quando ele faz isso aqui, meu irmão, tu já sabe, é que vai vir coisa aí, que é essa apresentação. E nessa primeira apresentação, quando eles começaram a fazer lá no início do ensaio de rua, não deu muito certo a primeira vez. Não deu muito certo. Aí o Pichulé foi engraçado, porque o Pichulé, ele fazia tipo assim, não conseguia, porque o Pichulé não cantou na hora certa que tinha que ter cantado. Então eles acabaram errando na primeira apresentação. E isso foi no mesmo ensaio de rua. Mas já na segunda apresentação, os caras, pum, mataram. Então rolou a Tabaque, rolou a Maiara, colou o mestre Marcão lá, já dando as instruções aqui e ali, e o Pichulé colando. E quando tudo conseguiu se completar, os caras viram, caramba, colou muito. E aí você vê lá o Pichulé abraçando o Marcão, emocionado. Meu irmão, aquilo só quem tava lá no ensaio de rua pra ver, que foi muito bom. E aí agora você vê aquele ensaio presente já na Sapucaí e colando, e todo mundo gostando e aplaudindo aquela apresentação da Super Som. A Foi show. Sapucaí cantou muito bem o samba. O samba deu umas quedas, não vou mentir. Teve momentos de queda, sim. Como qualquer outro, né? Como qualquer outro. A gente tem visto isso muito nos últimos anos, essa Sapucaí mais fria, essa arquibancada mais fria, uma postura que eu não concordo, tá? Mas infelizmente é algo que tá acontecendo. Mas o Tuiuti com esse botão, né, da Maiara, de subir o samba, usou um artifício que nós já falamos aqui, que o Salgueiro usou muito bem, que a Vila também usou, né? A Vila usou um pouco mais calmo, mas usou também, que é o de pegar a atenção da plateia e jogar pra plateia de novo. A Maiara é uma rainha de bateria que consegue unir diversas tribos. Nós recebemos muitas mensagens de gente da Argentina, da Colômbia, do Peru, da França, da Coreia do Sul, falando da Maiara. A Maiara, ela atrai uma visibilidade para o Tuiuti, que o Tuiuti precisa e que o Tuiuti está conseguindo converter em pessoas. Porque o Tuiuti estava uma escola menor do que as outras comparadas? Tava. Mas também não estava tão pequena quando não estava tão pequena como em outros anos. Então você vê uma certa abrangência da galera em querer desfilar. Deem chance pro Tuiuti, gente. Não vai ficar consumindo conteúdo de tuiteiro que taca a escola pra rebaixada antes de ver qualquer coisa. O samba é uma bosta, o enredo é uma bosta, tudo é uma bosta pra esse povo. Não se liga nessa galera. O carnaval é feito no chão, carnaval é feito indo em quadra, o carnaval é feito lendo sinopse. Não é ouvir o samba uma vez, fiz uma resenha no Twitter, taquei pedra em 3 pessoas. Não pode ser assim. E, gente, a gente tá falando isso aqui, Tudinho, não é porque realmente o Tuiuti comprou o nosso canal, não, tá? É porque a gente, às vezes, fica indignado. O Tuiuti, o pessoal fala muito mal do samba, mas, vamos olhar até o passado do Tuiuti, 3 anos atrás, 2023, vindo lá com o do Mugangueiro, 2024 com o Almirante Negro, 2025 vindo com a da Chica-Maricongo. Todos sambas que todo mundo canta, mas provavelmente todo mundo ainda falou mal. Aí tudo bem. Então é uma galera que realmente a gente não tem nem mais como ficar falando, porque tá muito chato, mas de 2026 agora vindo novamente com o samba que falaram muito mal, mas que tá aí, todo mundo cantando. E foi o samba que mais cantaram. De todas as 3 escolas, Tuiuti foi o samba que mais foi cantado. Tá? Foi. Tuiuti e Salgueiro foram as 2 escolas que mais ecoaram naquela Sapucaí. Gente, me desculpa, sim, pode concordar ou não, mas do setor onde nós estávamos, foi essa a realidade. Não é isso não. E isso eu acho que a gente já pode passar pra Portela, inclusive, porque olha só, Portela tinha 4 setores que eram portelenses, mas que, gente, eu não entendi o que aconteceu. Portela veio divina. A Portela veio incrível.
Mas a arquibancada que começou a cantar, que eu pensei que ia resistir, mas não resistiu muito tempo. E eu não sei o que aconteceu, porque a gente tava na arquibancada portelense. E eu não sei o que aconteceu, entendeu? Mas em si, tirando o fator arquibancada, a escola veio muito bom, trazendo a sua águia que também trouxe lá no mini desfile. Que é uma referência à águia de 89, se eu não estou enganado. Uma Da águia antiga, neve né? e tal. É bem antiga a homenagem. Eu gosto dela. O Henrique já não gosta da águia. Aqui eu prefiro a águia com as asas A abertas. águia normal dos anos 2000, né? Com as asas abertas. Eu acho que é mais forte, mais grande. Mas de toda forma, é coisa minha, tá, gente? Mas a comissão também, que foi uma comissão com uma boa sincronização ali. Eu ainda quero entender mais como é que vai ser e como já está funcionando essa comissão. Também não tenho muita coisa a se falar da comissão, tá, gente? Um casal que me chamou muita atenção, um casal que sabe apresentar, tá? Que se conseguia ver um certo... Não vou dizer nem talvez orgulho, mas um certo afinco em sua apresentação, um certo glamour, sabe? O pessoal sabe muito bem. Gente, é a fazer sua Portela. apresentação. É a maior campeã do carnaval. É uma Portela que veio renovada. É uma Portela que tá vindo mais jovem. Isso é muito legal. É uma Portela que tá carregada no Dendê de verdade. O que a gente viu ali foi uma festança pra Portela. Ela desfilou pra ela. Ela não tava... Ela tava... A Portela... Tem escolas que quando elas entram na avenida, a avenida podia estar vazia. Que ela iria dar um show sozinha, não precisa da arquibancada, sabe? Não tem que chamar o público tem que ter a honra de ver. Gente, me desculpa, mas tem escola que é assim. Tem escola que é assim. Que é tão presença que pisou na Sapucaí, ó, o tempo fechou, é você e a escola, a experiência assim. E a Portela fez isso ontem. A Portela também sofreu com problemas de som, principalmente o microfone do Zé. Eu achei o microfone do Zé muito rouco, sabe? Não estavam pegando o timbre bom dele e oscilações também no som da voz dele, principalmente na primeira parte do desfile. Eu notei uma voz muito oscilativa e o som também, o volume do som dele, muitas das vezes no nosso setor, ela passava, a bateria parecia ficar mais alta do que a voz do Zé. Ou o coro, né, do carro de som ficava mais alto que a voz do Zé também. E isso eu achei um problema. Mas é um erro pontual que eu acho que vai ser corrigido, deve ser corrigido pro carnaval principal. Não achei a interpretação do Zé ruim, como muitas pessoas acabaram falando, ou de baixo nível. Achei ele muito empolgado, muito emocionado. Eu também ficaria emocionado, ainda mais com toda a questão da homenagem que foi feita ao Gilcinho, que infelizmente não deixou no ano passado. Foi um ensaio, o primeiro ensaio técnico da Portela, depois de tanto tempo sem o seu intérprete eterno intérprete. Então juntou uma emoção muito forte. Me emocionei no desfile da Portela, principalmente com os pontos iniciais que eram ecoados na voz de Gilcinho. Sim. Eu achei que foi um desfile muito emocionado da Portela, foi um desfile que provou que a Portela tá vindo para brigar pelo título, sim, por mais que a arquibancada não tenha respondido, ela foi muito técnica a escola, Sim. né? A evolução tá em dia, as alas coreografadas estão em dia, A harmonia foi muito bem a colocada. harmonia tava sempre em cima e você via muito isso no nosso setor, principalmente por conta dos jurados, eles dando aquela carcada no público, então tava lá a Portela certinha, evoluindo certo. Eu gostei muito da evolução da Portela. Eu acho que uma coisa que a gente pode destacar aqui é, obviamente, a bateria. A Tabajara é sempre uma experiência impecável. Ela tá nas baterias, aquelas que eu falei que você tem que ver pelo menos uma vez na vida, porque você vê uma bateria inteira sincronizada enquanto faz o seu trabalho de som. Ela faz uma coreografia, sabe? Ela mexe, ela abaixa, ela sobe, ela pula, ela faz aquilo. E isso comandado pelo Vitinho no meio. O Vitinho não tava na ponta. O Vitinho entrou no meio da bateria, ficou no meio dos dois módulos de jurado e fez tudo no meio da bateria. Onde a rainha também estava lá, inclusive no meio. Abriu um corredor no meio. Então esse uso, né, esse uso diferente do território, esse uso diferente da pista, é uma marca portelense, é uma marca que está cada vez se fortificando mais, se fortificou mais com o Vitinho, e isso é muito bom, porque entra naquele fator que a gente conversou. Ou, acorda, você não tá aqui à toa, você tá aqui pra poder ver a Portela. E isso funcionou bastante. Então, foi um desfile muito bom, como a gente falou. Foi um dia de alto nível.
Eu não conseguiria dizer que tem um nível muito grande entre escolas ali. E ver escolas que não eram cotadas como favoritas se tornando favoritas é a famosa magia da Sapucaí, É isso aí. né? Então, É isso aí, gente. Então, essas 4 escolas que foi realmente bem acirrada umas com as outras, né? Mas são escolas que em si, elas com elas também fizeram um belíssimo trabalho. Estou ansioso para ver como é que vai ser o segundo dia, como é que vai ser mais a utilização das luzes cênicas e principalmente o dia oficial. Você também pode deixar aqui a sua opinião nos nossos comentários para saber o que você achou, se você esteve presente, se você desfilou. Pode colocar aqui nos comentários. Agora, qual foi a melhor escola? Para mim, eu acho que já foram essas, inclusive, que a gente está usando, que é da marca Fevereiros novamente, que nem no primeiro vídeo, pelo menos que pareça. Marca Fevereiros que está patrocinando aqui o canal Toca de Folia, e você pode acessar o cupom Toca de Folia para ganhar 5% de desconto nessas camisas aqui. Eu estou com a da Tuiuti, que é de um basteiro, né? Bastião. E eu estou com o Quizombeiro da Vila Isabel. Exatamente. Então, pra você, então, ficou Tuiuti e Vila. Tuiuti e Vila. Pra mim, vai ficar Tuiuti e Salgueiro. Mas todas bem assim, tá, gente? Ó. Gente, se pegar as 4, jogar num tabuleiro e pescar alguma, pra mim tá A fechado. não ser a bateria. A bateria... Não tem muita diferença não, mas a bateria ficou assim, ó, mais ou menos. Tu colocou bateria Tuiuti e Portela? Tuiuti e Portela bem acirrado. Cara, eu tô bem confuso bateria mesmo, porque a bateria de Noel também... Mas isso por conta da apresentação, tá, gente? Porque foi a apresentação que me chamou mais a atenção. Tá? Então deixa nos comentários aí, se quiser apoiar o canal, ajudar a gente a manter isso aqui tudo, a pagar remédio de olheira, porque a gente tá ficando muito olheirudo. Você pode fazer parte aí do nosso apoia.se/Toque de Folia, ou clicar no primeiro link da descrição, porque esse sono aqui é para trazer entretenimento para você, é para trazer conteúdo para você e para trazer um conteúdo de alta qualidade também. Nos vemos daqui a pouquinho, no terceiro dia e último dia dessa primeira semana. E até logo mais. Eu tenho certeza que nós vamos estar com muito mais olheiras. Tchau, tchau. Um beijo e até o próximo vídeo.